O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes, em maior profundidade. E o nosso tema é as férias escolares. Estamos aqui no estúdio com a Josiane de Paula, que é coordenadora pedagógica. Tudo bem, Josiane? Tudo Como é que bem. você está? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, aqui no estúdio, né? É um prazer estar aqui podendo falar um pouco com os telespectadores, desculpa, de vocês. Nós que agradecemos, né? Com a vida corrida dos pais e mães atualmente, a escola é um espaço fundamental para as crianças, principalmente as crianças pequenas, né? E as férias escolares estão se aproximando. Nós vamos saber aqui com a Josiane um pouquinho mais desse período tão importante para as crianças e principalmente para os pais, né, Josiane? Sim, com certeza, né? A gente tem, né, possibilidade de alguns pais, a gente vê que alguns pais muitas vezes conseguem conciliar as férias do trabalho com as férias escolares, né? O que é muito válido, que é muito importante, né, para essas crianças, né? E muito incomum também, né? Sim, Porque a maioria tem exatamente, né? Quando há esse planejamento é ótimo, né? E aí, assim, por mais que não seja com os pais, mas seja com os avós, né? Outros cuidadores, né? Porque a escola vai estar fechada, né? É importante que quem fique com a criança entenda que sim, é um momento de relaxar, de espairecer, mas a criança precisa estar sendo norteada, né? A todo momento, né? Então, para não surtar, não ficar de cabelo em pé, né? Que nem a gente brincou com relação a estar com a criança o dia todo na casa, é importante sim ter ali uma rotina, não com aquela rigidez, né? De tal hora faz isso, tal hora faz aquilo, mas saber nortear a criança, o que ela vai fazer naquele momento, e conversando, e também algumas programaçõezinhas, né? Que é importante também para acrescentar no repertório ali da criança, quem sabe um parquinho perto de casa, uma biblioteca, né? Que seja o cineminha, né? Então, de repente, ali em tantos dias da semana, a gente sai e faz tal coisa, né? E depois dessa atividade diferente, né? E ali com a criança, lembra que a gente viu? Desenha aí para mim, né? E sempre pensando, planejando atividades que você pode direcionar ali, né? Intercalando com momentos de ócio também, né? É importante a criança ter esses momentos, né? Sentar ali bem dirigido para ela também criar, né? Imaginar. Então tem que se preparar um pouquinho, sim, para que seja saudável para todos, né? As férias. E né? as crianças criam uma rotina também, né? E Sim. com os amiguinhos, né? Queria que você falasse um pouquinho delas, não sente falta depois das atividades, principalmente dos coleguinhas? E tem criança que fica as férias inteiras pedindo para os pais, né, para ir para a escolinha, sente falta mesmo, né? Então, de fato, é um momento assim que a gente tem que tentar suprir, né, essa falta do amiguinho, né, essa falta do coleguinha. Sempre, como eu comentei, sair, né, para ver outras crianças no parquinho, na pracinha que seja, né, tá ali de alguma forma mostrando para a criança que também é gostoso aquele maior momento também em casa, né, que é também gostoso estar ali com a família, né, com os cuidadores em si, né, e ali aos pouquinhos, né, ela vai acostumando que daqui a pouco ela já volta para a escola, né, mas de fato tem crianças que até mesmo durante as férias está mandando lá no WhatsApp da escola, né, tá mandando o áudio, tô com saudade da Pro, e é gostoso, né, a gente perceber que tem esse vínculo, né, essa afetividade, é muito gostoso também, né. E que dica você daria aí para os pais aí? Né? Você falou de fazer alguns passeios, atividades, né? Os pais, avós, seja quem estiver com as crianças, para que essas férias sejam gostosas para a criança, né? Sim, como eu comentei, eu tenho 3 filhos, né? Então tem umas diquinhas assim, né, de dia a dia, né? São crianças, lembrar que são crianças, então no simples mesmo a gente consegue cativar, né? Então que seja ali uma cabaninha que você faça com lençol, mas no findar da noite ali, né? Ele já é uau. Um quintal que você tenha, um espaço aberto que você tenha, por exemplo, o meu ali é cimento, né? Então compra aqueles giz de lousa mesmo e você faz um desenho, já estimula a criança. Você vai ver que seu cimento vai estar todo no final do dia rabiscado. Mas é uma outra atividade também que é simples, ali na sua parede, mesmo que já vou ter que pintar mesmo daqui a pouco, pega ali o giz, né? Fala para ela ali no dentro de casa ou fora, né? Pode desenhar aqui, deixar a criança sempre assim no simples, no que é palpável, né? Não também muitas coisas assim
Claro, uma folha sulfite, um guache é legal, né? Tem também um espaço para a criança ser livre para criar ali, né? Mas realmente, assim, no dia a dia ali, identificando coisas, nossa, aqui é legal que venha me ajudar, né? Que meu filho venha me ajudar. Enfim, principalmente as crianças que já estão numa idadezinha, né, de 6 a 7 anos, que já fazem, né? Já podem ser incluídas de alguma forma na rotina da casa, né? Então, vem aqui, você vai lavar essa canequinha aqui para mim, né? E aí daqui a pouco a gente vai brincar junto, né? Porque, querendo ou não, a gente não pode só ficar ali com a criança, então é envolver ela também na convivência, né? De uma forma que ela também esteja ocupada, né? Tudo dentro do que é possível, né? Do que é legal para ela, né? Então a gente identificando ali aos pouquinhos, né? O que a gente consegue incluir, o que a gente consegue fazer, né? Às vezes só direcionando mesmo com uma musiquinha que seja, né? Você tá ali, né? Eu como tenho os 3, às vezes é impossível eu ficar com um e com o outro. Então, estou no momento ali que eu preciso lavar minha louça, por exemplo. Eu vou, canto, falo, ó, e agora vocês vão fazer isso aí na sala e eu vou estar aqui lavando a louça, né? Então, a gente pode ir direcionando com a voz enquanto está ali acontecendo o dia a dia também, né? Então, isso é legal, isso é importante, a gente identificar essas brechas também, né? Perfeito, mas eu queria saber o seguinte, muita gente hoje, né, acaba não tendo essa condição de o trabalho consome a pessoa o tempo todo, muitas vezes até um autônomo, alguém que está num trabalho que seja mais, precise, né, tá trabalhando sem se desligar ali do serviço, e no caso de não ter um parente, alguém, o que é possível fazer para esse tipo de pessoa que não teria condição de cuidar do seu filho? O momento das férias é um desafio mesmo para os pais que precisam ficar ali com a criança, né? E não pode desconectar ali do trabalho, não conseguiu conciliar férias, né? Então, de fato, o que a gente precisa fazer é ter uma janela ali de tempo que a criança consiga se entreter sozinha, ficar sozinha, né? A gente não recomenda telas, lógico, não vou falar, não pode ter, porque a gente tem que ter consciência de que aquilo em excesso vai fazer mal, né? Mas a gente controlando também é uma coisa que, se você sabe o conteúdo que está por trás, é válido, respeitando os limites. Cada idade tem uma quantidade de horas que a OMS recomenda, né? Até 2 anos eles não recomendam de jeito nenhum, mas a partir de 2 anos tem janelas de horas que eles autorizam, que eles recomendam. Então dá uma pesquisadinha, vê qual a idade do seu filho, de repente, nossa, preciso resolver isso do trabalho hoje e eu não vou conseguir estar ali com o meu filho, né? Então veja ali se você consegue adequar esse momentinho que ele se entreta com um desenho adequado, saudável, né? Ou também é muito mais recomendado do que isso, né? A gente, como eu falei, a gente não gosta de recomendar telas, mas às vezes não tem como você citou, né? É um pai, é uma mãe, é um cuidador que precisa ali estar atento ao trabalho, né? Então você pode sim colocar algo mais didático, né? Como eu citei das folhas sulfites e guache, né? Hoje em dia está uma febre de um livrozinho aí, né? De pinturinha. Então você pega ali, dá para a criança, olha, pinta para mim aqui, já volto e tudo mais, sempre nomeando, sempre conversando, sempre direcionando, avisando, olha, daqui a pouquinho eu já volto, fica aí um pouquinho que eu tô aqui. Muitas vezes no home office é possível estar no mesmo ambiente, mas vai que não sei qual é o trabalho, muitas vezes dessa pessoa, né? Então fica aí que eu já volto, né? Sempre falar para a criança, olha, eu tô aqui do lado, sempre ir norteando para a criança saber que você tá ali, que qualquer coisa ela pode contar com você, né? Mas tentando ali deixar ela se entreter sozinha por um tempo, com brinquedos também que sejam, identificar qual que é o lado que a criança mais gosta, né? O meu mais velho, por exemplo, ama Lego, desculpa se eu falei marca aí, Não tem problema. gosta muito de pecinhas, de bloquinhos. Então, se eu der para ele ali uma atividade que é de montar, de quebra-cabeça de bloquinhos, vai tempo, né? Então, ele vai ficar ali cerca de 40 minutos, 1 hora, é daí que eu vou achar ele. Perfeito. Né? Então, é importante que os pais tenham esse conhecimento da criança, os cuidadores tenham esse conhecimento da criança, de repente, ser isso que você falou, de não conseguir estar ali com ela, de fazer algo específico com ela e precisar trabalhar, né? Então, para identificar no que ela vai conseguir ficar mais tempo, né? Se entretendo ali, né? Se desenvolvendo, se estimulando, né? Para que ele possa ter esse tempo mais focado no trabalho, né? Então, é importante conhecer a criança. Perfeito. E, Josiane, hoje
boa parte dos casais tem que trabalhar, né, logo cedo, mesmo a criança ainda muito pequenina, né? Queria que você falasse um pouquinho desse desafio, né, que é um desafio para os pais que têm que, no caso, precisam deixar seu filho numa escola, que é o melhor lugar, né? E também para a criança, né? Que vai estar ali, pela primeira vez, está sentindo a ausência dos pais. O que você pode dizer sobre essa situação? A adaptação escolar, né, ela é um desafio e é um processo, né? A gente costuma dizer que não começa só do portão para dentro da escola, né? Ela começa bem antes e é importante que a gente fale disso porque muitas vezes tem, né, essa ideia de que vai começar a adaptar do primeiro dia de aula em diante. Não é. As famílias, os pais, eles podem já ir familiarizando a criança, iniciar a adaptação da criança bem antes. Que é, de repente, porque com certeza já foi conhecer o espaço, já sabe qual escola que é, já tem aquela segurança de colocar naquela escola, então vai, tira uma foto da frente da escola. Por exemplo, se você sabe que gosta de verde, de árvore, de flores, o que tem lá que você sabe que seu filho gosta, né? Então tira a foto daquilo e olha, você vai daqui a pouquinho para esse lugar, olha o que tem lá, olha como que é a frente, olha essa árvore, que legal. Isso já vai estimulando a criança, né? Que vai ser um ambiente legal, que ela gosta, que lá vai ter amiguinhos, né? Então, por exemplo, lá no nosso colégio, né, nós temos o Tic-Tac, né, que é educação infantil, que é para os pequenininhos, e o Colégio Horas, que são dos mocinhos, educação fundamental, né? E principalmente, né, da primeira ida para a escola, que são os menores, né, aqueles que realmente vai ter ali um processo mais árduo de adaptação, né? O que a gente faz? Porque também tem o lado dos pais, né? Tem criança que às vezes entra melhor do que o pai ficou, né? Então, o que a gente faz? A gente pede para que seja algo gradual, né? Então, bem respeitoso, bem calmo, né? A gente sempre pergunta, porque de fato é como você falou, os pais, a maioria dos que nos procuram é porque precisa trabalhar e não tem com quem deixar. Então, o que a gente já pergunta, quando está ali conhecendo a escola, vocês têm rede de apoio, tem disponibilidade de alguém vir retirar a criança um pouco mais cedo? Por quê? Porque a criança ela tem que ir entendendo, ela vai entendendo aos poucos que ela é deixada, mas ela é depois buscada, ela não é abandonada ali, né? E por mais que a gente tenha ali todo o vínculo de afetividade, a gente tenha toda essa preocupação emocional, é uma ruptura, vamos dizer assim. Até aquele momento ela tinha aquele mundo que era dos cuidadores, que era da família, e daqui a pouco ela está em outro mundo com pessoas que ela nunca viu, ruídos diferentes, tudo isso, né? Então a gente fala, olha, os primeiros dias, a primeira semana, se você quiser vir buscar tal horário, você pode vir buscar, né? Nossa, não tem como mesmo e tal. A gente sempre recomenda que tenha alguém, né? Mas não tem como mesmo, a gente fica responsável de ligar caso aquela criança realmente esteja com choro muito intenso, não esteja conseguindo se alimentar, porque isso é prioridade. Se a criança não consegue se alimentar, não está dando ali realmente, né? Aí a gente liga, os pais ficam tranquilos no trabalho, se precisar a gente liga, então, para eles virem retirar, se realmente não está sendo uma adaptação, né, muito calma, né? Porque tem vários os perfis. Tem aquela criança, como eu falei, que dá tchauzinho, nem olha para trás, que em 2 dias está ok, e tem a criança que é semanas, né? Então, cada criança é uma criança. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, sempre aos pouquinhos, né? Buscando e depois aos poucos vai deixando até o final mesmo a saída, né? E de repente, quero ver meu filho, a gente manda foto. Isso é importante também para os pais, né? Verem como que a criança está naquele momento, né? E a gente vai pensando nos dois lados, tanto da criança, né? Como eu falei, para você vendo se ela está bem ali. Chorou um pouquinho, já parou, já está entretida, ou não está querendo comer, né? Então a gente tem que se preocupar com os dois lados, tanto a segurança, o conforto da criança, quanto também da família. É uma adaptação para os dois, né? Essa primeira ida, né? Muito interessante, né, o que a Josiana está falando, né, que esse papel dos pais, né, a importância, né, não é só a criança que tem que se adaptar, né. Eu vou perguntar para a Josiane o que deve ser feito aí para que os pais ajudem, né, nesse processo que é tão importante para a criança, né. Então, eu gosto muito de dizer que a nossa salvadora sempre é rotina, né? Às vezes é uma coisa que a gente adulto não gosta muito, dependendo, né, das situações, mas a rotina, principalmente na educação infantil, ela traz
Porque a criança já vai se acostumando, agora eu tive o meu oizinho com a musiquinha, depois a tia fez isso, depois eu tive meu cafezinho. Conforme ela vai pegando ali o ritmo, ela vai tendo essa previsibilidade do que vai acontecer, mais segurança ela vai tendo e menos ansiedade ela vai adquirindo. Só que essa rotina a gente tem bem demarcado, bem certinho dentro da escola, né? Sim, sim. E isso é interessante que os pais já vão adquirindo antes da criança ir para a escola, né? Então, por exemplo, se de repente não há ali uma rotina bem estruturada, que a criança ela esteja ali com aquela segurança emocional para entrar na escola, por exemplo, foi corrido, não tive tempo de fazer almoço, já fica aquela correria. Naquela correria, a criança já vai para a escola. Naquele ambiente ali corrido, a criança já vai para a escola. Muito provavelmente, se for ali as primeiras semanas de adaptação, se ela não estiver ainda adaptada, ela não vai entrar bem na escola. Então, a família pode ajudar muito nisso, de se estruturar, de criar uma rotina também antes da criança entrar na escola, para ela entrar calma, para ela saber que ela foi conversado com ela, foi olhado nos olhos dela, foi cantada a musiquinha, foi posto o uniforme, enfim, para ela estar o mais calma possível no momento da chegada ali do portão. Então, essa rotina, quando ela já vem desde a casa, essa segurança emocional, essa calmaria vem desde a casa, ela já vai chegar melhor também na escola, né? Então, essa rotina que a gente faz na educação infantil também já ajuda os pais a anteciparem de alguma forma na casa, né? Para a criança chegar melhor. E o que você disse que a escola poderia fazer num caso desses aí, junto aos pais aí? O que seria, o que é importante? Porque os pais, principalmente os pais mais novos, pela primeira vez ali tendo esse desafio, né? Então eles também precisam ser educados para isso, né? O que você pode dizer com relação à escola, né? Para os pais dos O que a escola pode fazer para esses pais também se sentirem, entrarem nessa nova rotina? Então, como eu falei, eles podem, né, estar se organizando nesse momento antes de estar colocando a criança na escola, né? E aí, assim, da nossa parte, o que a gente orienta, né? Se a criança está meio período, né? Se ela é só de manhã ou só à tarde, né? Ela vai ter se for só de manhã, vai ter um curto tempo com os pais. Se for à tarde, vai ter um maior tempo. Se os pais não trabalharem de manhã, mais tempo ainda, né? Mas esse curto tempo com a criança antes dela entrar na escola, por exemplo, se for horário de almoço, antes de entrar à tarde, se for à tarde. Ali no momento do almoço, já vai enfatizando, já vai colocando mais peso no vínculo, no afeto. Não é só estar ali, por exemplo, com a criança comendo, mas vai conversando, porque eu gosto muito de lembrar, principalmente com as professoras lá, que principalmente educação infantil, o afeto, né, o emocional da criança, ele é crucial, né, para o desenvolvimento da criança, para a aprendizagem da criança como um todo. Então, se a criança ela sai da casa com essa afetividade, com essa segurança emocional, perfeito, também vai continuar na escola. Então, por mais que seja um grande tempo, né, um pouco tempo, só um horário de almoço que eu tenho. A né? qualidade da relação. Exato. Então, até nisso a gente tem que se policiar como adultos, porque, como você falou, às vezes, né, trabalho, tá ali no celular e tal. Então, tô ali com a minha criança, tô com o meu filho, vou deixar de lado um pouco para olhar no olho, para falar, para conversar, para cantar, porque se a gente se policiar e dar esse afeto, dar essa segurança emocional para a criança, naquele momento que eu estou com ela já vai realmente entrar outra criança, já vai ser outra criança ali para aquele momento do desconhecido, da escola, do novo. Então, por mais que seja, no café da manhã é muito corrida, a gente acorda já com meia hora antes de levar a criança para a escola e eu entrar no serviço, ou seja, só tem 1h30 de almoço ou 1 hora de almoço. Nesse tempo que você tem, focar em dar essa segurança emocional, afetiva para sua criança. Né? Muito bem, e isso vale para as férias também, né, sim, Josiane? Sim. E conte um pouquinho de casos aí. Tem caso de criança que quer voltar para a escola nas férias, você falou sim, anteriormente. Conta algumas histórias aí para a gente. Olha, tem uma aluninha lá, né? Ontem mesmo no portão, eu fico acompanhando muitas vezes a entrada das crianças, né? E é muito gostoso lá que a gente é uma escola familiar e tudo mais, a gente acaba conhecendo, né, os alunos, os pais dos alunos e tudo mais, né? E aí ela já estava contando no portão que sábado e domingo ela mudou há pouco tempo para nosso colégio lá, né?
E sábado e domingo ela já pergunta, mas hoje tem que ir para a escola, mas eu quero ir para a escola, não posso faltar. Então ela estava comentando ontem da angústia dela que está chegando as férias, já estava comentando. Ela está agora já conversando com ela que as férias ela não vai faltar, mas vai ficar muitos dias sem ir para a escola, né? Então eles têm mesmo, né? A gente tem muitas crianças que realmente gostam de estar ali, né? Como eu falei, isso é muito gostoso, é muito gratificante, é muito importante, né? E aí já ficam perguntando. E aí os amiguinhos também já vão sentindo falta, né, um do outro. Então sempre a gente tentar suprir ali, né, os pais tentarem suprir os cuidadores de alguma forma essa falta do amiguinho, né? Sempre tá ali preenchendo seja até mesmo é válido animais de estimação, né, uns pets, né? Eles têm também esse poder, vamos dizer assim, né, de ajudar a criança a estar ali, né, do relacionamento, né, do apego. E aí vai também ajudando, né? Mas é claro, se tiver ali os priminhos, né? Os irmãozinhos, né? Então, Importante, né, essa relação da criança, ainda mais sim, você mesmo falou das telas, né? sim, E isso hoje em dia é muito comum, né? Então, esse convívio, né, das crianças, né, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, até para criar novos vínculos e sociabilizar, né? isso exatamente. As telas é um grande desafio até para nós adultos, né? Eu sempre gosto de comentar isso, porque a gente emerge num outro mundo ali. A partir do momento que você tá com o olhinho ali naquele bendito celular, no computador, você tá em outro mundo. A gente não tá mais ali com a criança, a gente não tá mais ali naquele ambiente, né? Então é algo tanto para os pais, para os cuidadores que ficarem com as crianças aí esse tempo de férias, né? Se policiar para estar ali com a criança mesmo, e tanto para não deixar exceder, né, não fazer a criança ficar imergida ali o dia inteiro, horas e horas naquele videogame, naquela tela, né? Sempre intercalando e respeitando o tempo adequado para a idade, né? Porque é algo que pode ser positivo, sim. Por exemplo, um videogame que seja ali controlado, a criança vai estimular muito, dependendo do jogo que é, claro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pode estimular muito o raciocínio lógico até, mas são coisas assim que é possível fazer trocas, né? Então tem muito raciocínio lógico num joguinho de cartas que seja, num joguinho de tabuleiro que seja. Então, assim, né, evitar ao máximo, né? Mas se precisar, sempre tendo cuidado com o tempo e com o conteúdo, principalmente conteúdo também, né? Muito bem. E o tempo passou voando aqui com essa conversa boa aqui com a Josiane. Vou ter que pedir para ela voltar um outro dia para a gente continuar, porque esse assunto de filhos e escola é muito longo e tem muita coisa para ser dito, né? E eu vou pedir para ela fazer as considerações finais aí sobre as férias escolares das crianças. Ah, legal. Eu acho que, como mãe de três, né? Eu acho que é válido a gente sempre lembrar que passa muito rápido, né? Eu olho lá para o meu maiorzinho e falo, ai, ontem você estava ali do tamanho da Mica, que está com 2 agora, ele já está com 7, né? E o do meio ali, né, com 4. Então, assim, passa rápido, né? Eles precisam da gente ali naquele momento, né? Não vai ser sempre que eles vão precisar da gente norteando, orientando, muitas vezes fazendo por eles. Então, é a gente lembrar que passa e que o que a gente faz hoje, aqui agora, né? Eu gosto muito da frase que o que acontece na infância não fica só na infância, né? É o hoje, aqui, o agora que vai construir o adulto do amanhã, né? O cidadão do amanhã. Então, é muito importante que que a gente esteja ali mesmo com eles e aproveitando esses tempos, né? As férias que sejam, feriado que seja, estamos próximos aí ao feriado, né? Amanhã, os feriados que seja para estar com a criança e ajudar ela a se desenvolver ao máximo que ela pode, né? E isso é agora, porque depois eles não vão precisar mais, né? Se a gente não deu o respaldo agora, a gente não deu tempo agora, né? Então talvez a gente sinta falta lá na frente. Ah, mas nossa, passou, né? Então aproveitar o hoje, né, com as crianças, né? Sem dúvida, fundamental esses vínculos, né, Josiane? Que a gente cria aí com os filhos nessa fase, como você falou, que vai construir, o que a pessoa vai ser, a parte emocional dela. Então, essa atenção que a Josiane está falando é fundamental para a saúde, né, das crianças, a saúde da família, né? E a gente vai agradecer a Josiane de Paula, coordenadora pedagógica, por tantas informações importantes sobre esse período das escolas, das férias escolares. E agradecer a você pela sua audiência.
Até o nosso próximo encontro. Muito bem.